O despertar de Fernanda, quando Deus quebrou as correntes da hipersonia. Fernanda Oliveira tinha 32 anos, era mãe solteira de 2 filhos pequenos e trabalhava como operadora de caixa em um supermercado em São Paulo. Sua vida já não era fácil, o salário mal dava para pagar aluguel, comida e as contas básicas, mas o pior não era a luta financeira. Era a batalha invisível que travava todas as noites, e que aos poucos estava roubando sua vida. Tudo começou depois de um acidente de carro há 3 anos. O motorista bêbado invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro em que ela estava. Fernanda sobreviveu, mas desde então, dormia como se estivesse em um poço sem fundo. Não eram 8, 10 ou 12 horas. Eram 18, 20 horas por dia. Acordava apenas para comer algo rápido, tomar banho e, quando conseguia, levar as crianças à escola. Os médicos chamavam de hipersonia pós-traumática, uma condição rara em que o cérebro, após um trauma, parece desligar o corpo por períodos anormais. Remédios, terapias, exames, nada adiantava. Os sonos eram tão profundos que os filhos, assustados, chegavam a chacoalhá-la gritando: "Mãe, acorda!" Mas ela mal abria os olhos. "Eu me sentia como um zumbi, doutora", chorou numa consulta. "Meus filhos precisam de mim, mas eu não consigo ficar acordada. Já perdi 2 empregos por isso. Se não fosse minha irmã me ajudando com as crianças, elas já estariam na rua." A médica compassiva apenas balançou a cabeça. "Fernanda, infelizmente não há cura conhecida. Você vai ter que aprender a conviver com isso." Mas como conviver com algo que a estava matando aos poucos? Fernanda nunca tinha sido muito religiosa. Ia à igreja só em casamentos ou velórios, e quando ia, era mais por obrigação do que por fé. Mas uma tarde, enquanto arrumava a casa com os últimos restos de energia, ligou a TV sem querer num canal evangélico. Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus falava com voz firme sobre libertação de doenças incuráveis. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou o paralítico, o cego, o leproso, ele pode curar você também. Mas é preciso fé. Fernanda parou, a vassoura na mão. Aquela palavra, fé, ecoou dentro dela como um grito. Será que? Não, era loucura. Mas o que ela tinha a perder? Naquela mesma noite, enquanto as crianças dormiam, ela pegou o ônibus até a Universal mais próxima, no bairro da Lapa. O templo estava cheio, as luzes brilhantes, o som dos louvores vibrante. Nunca tinha visto tanta gente orando com tanta intensidade. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, outros gritavam "Glória a Deus", com lágrimas nos olhos. Fernanda se sentou num canto envergonhada, sem saber o que fazer. Foi quando uma irmã da igreja se aproximou sorrindo. "Você é nova aqui, não é, minha filha? Deus te trouxe até nós hoje. Não foi por acaso." Antes que Fernanda pudesse responder, a mulher a levou até a frente, onde o pastor estava fazendo uma corrente de oração. Ele seguiu Fernanda com os olhos, como se já soubesse tudo sobre ela. "Você está aqui porque precisa de um milagre", disse o pastor, apontando para ela. "E hoje Deus vai te dar." Fernanda sentiu o coração disparar. Como ele sabia? As semanas seguintes foram de luta espiritual. Fernanda começou a frequentar os cultos, participava das campanhas de fé, aquela da água com sal ela fez direitinho, crendo que Deus purificaria seu corpo, dava seus dízimos e ofertas mesmo com o dinheiro curto. "Deus prove primeiro", ensinava o pastor. Nas vigílias de oração ela ficava até tarde, mesmo que seu corpo clamasse por dormir. Uma noite, durante uma fogueira santa, o pastor ungiu sua testa com óleo e orou: "Em nome de Jesus, quebra essa maldição de sono. Desperta, filha. O inimigo te roubou 3 anos, mas hoje Deus devolve tudo." Fernanda sentiu algo estranho, como se uma corrente invisível se partisse dentro dela. Mas ainda assim, quando chegou em casa, caiu na cama e dormiu por 15 horas seguidas. Não adianta, pensou desesperada. Até que na quarta-feira seguinte, algo mudou. Era dia de culto de libertação. O pastor falou sobre quebrar laços de doença e pediu que todos que precisavam de cura fossem ao altar. Fernanda foi, trêmula. Enquanto o pastor orava, ela sentiu uma dor aguda na nuca, exatamente onde havia batido a cabeça no acidente. Então, como se alguém a empurrasse, ela caiu de joelhos e começou a chorar sem parar. "Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus eu ordeno. Esta mulher está livre", gritou o pastor, impondo as mãos sobre ela. De repente, Fernanda sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se algo pesado, uma manta de chumbo, e fosse arrancado dela. Quando se levantou, estava suando, mas acordada. Totalmente acordada. Pela primeira vez em anos, não sentia aquele cansaço esmagador. Eu estou bem", sussurrou, incrédula. O pastor sorriu. "Não é você, minha filha. É Jesus em você."
Os dias seguintes foram de teste. Fernanda esperava, a qualquer momento o sono voltasse a dominá-la. Mas não voltou. Ela conseguia ficar acordada o dia todo, trabalhar, brincar com os filhos, ler a Bíblia. Uma noite, seu filho mais velho, Pedro, de 8 anos, olhou para ela com olhos brilhantes. Mãe, você não dorme mais igual antes, né? Deus te curou? Fernanda o abraçou forte, as lágrimas escorrendo. Sim, meu amor, Deus me curou. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou tudo: o acidente, a doença, a desesperança e o milagre. Eu vim aqui sem fé, só com um resto de esperança. Mas Deus não olha para o tamanho da nossa fé, Ele olha para o tamanho do seu poder. Hoje eu estou aqui de pé curada porque a Igreja Universal é um lugar onde Deus opera o impossível. A congregação explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras se levantavam para também buscar sua cura. Fernanda soube, naquele momento, que sua história não era só dela. Era um sinal para quem ainda duvidava. A lição que ficou. Hoje, Fernanda é uma das irmãs mais ativas da igreja. Ela ajuda na corrente de oração, participa das campanhas e sempre leva alguém que precisa de um milagre. Seu testemunho é contado e recontado, não só como prova do poder de Deus, mas como um lembrete. A fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem as tem. Muitas vezes a gente acha que nosso problema é grande demais para Deus, diz ela, sorrindo. Mas na Universal, eu aprendi que não existe demais para Ele. O que parece impossível para os homens, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar seu amor. E assim, Fernanda, que já foi uma mulher adormecida pela vida, hoje vive desperta em todos os sentidos, na fé, na família e na certeza de que quando Deus age, nenhuma doença, nenhuma maldição, nenhum diagnóstico pode resistir. Porque para Deus, não há caso sem solução. A vida de Fernanda mudou tanto que até quem não acreditava em milagres começou a reparar. Seu irmão Carlos, que sempre a chamava de sonhadora por causa da fé, certo dia apareceu na porta da Universal com o rosto marcado pela preocupação. Ele não falava com ela havia meses, desde que discutiram por causa da igreja. Fernanda, eu não sei mais o que fazer, confessou segurando um papel amassado. É o exame do meu filho. Os médicos disseram que é uma doença rara que não tem cura. Ela não hesitou, abraçou o irmão que tremia, e disse com uma calma que só quem já viu Deus agir tem. Então é a hora deles conhecerem o Deus que eu sirvo. Vamos orar. Naquele mesmo dia, Carlos entrou pela primeira vez na igreja. Não foi fácil. Ele olhava para os lados, desconfortável, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Mas quando a corrente de oração começou, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas vieram sem aviso, e pela primeira vez em anos, ele se ajoelhou e pediu ajuda, não para os médicos, não para a sorte, mas para Deus. As semanas passaram, e Carlos voltou todo domingo, às vezes até durante a semana. Ele via a mudança no filho, menos dores, mais energia, sorrisos que há meses não apareciam. Até que num dia comum, o menino correu até ele com um novo exame nas mãos, gritando: Papai, olha, os médicos não entendem, mas eu já sei quem me curou. O laudo estava limpo, sem vestígios da doença, sem explicação médica. Só a assinatura de Deus, como Fernanda sempre disse que seria. Carlos não precisou de mais provas. Naquele domingo, ele subiu ao altar não só para agradecer, mas para entregar a vida. E quando abraçou a irmã depois do culto, as palavras saíram sem jeito, mas cheias de verdade. Você tinha razão. Não era sonho. Era fé. Hoje a família inteira serve a Deus na Universal. Fernanda, que já foi uma mulher sozinha e doente, agora lidera um grupo de oração para quem precisa de um milagre na saúde. Carlos e seu filho são os primeiros a chegar nos cultos, e até os vizinhos, que antes torciam o nariz quando ela falava de Jesus, hoje pedem oração. A gente acha que milagre é coisa de filme, ela costuma dizer, olhando para a igreja cheia. Mas aqui, a gente vê todo dia. Basta acreditar, porque na CCB, não é só sobre curas. É sobre vidas transformadas. É sobre quem entra quebrado e sai novo. É sobre um Deus que não desiste de ninguém, não importa quão difícil pareça. E Fernanda sabe disso melhor do que ninguém. Afinal, ela já foi o caso impossível, que virou testemunho. Hoje seu maior milagre não é só estar viva, é ver quantas vidas Deus toca através dela, provando que quando a fé encontra a obediência, não há limites para o que Ele pode fazer. No começo, Fernanda nem acreditava que sua história poderia inspirar alguém. Ela só queria sobreviver, mas Deus tinha planos maiores. Um dia, depois de um culto, uma moça chamada Juliana se aproximou dela, com os olhos cheios de lágrimas. Era a filha de uma irmã da igreja que há anos lutava contra uma doença rara nos rins.
Os médicos já haviam desistido, e a família só ouvia a mesma frase: não há mais o que fazer. Minha mãe não aguenta mais as diálises, Juliana disse, segurando as mãos de Fernanda. Ela pede para Deus levar ela porque não vê saída. Mas eu não quero perder ela. Você acha que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Fernanda sentiu o coração apertar. Lembrou-se das noites em que também achou que não havia esperança. Mas então se lembrou das mãos que a levantaram do chão, dos irmãos que oraram por ela sem cansar, do pastor que disse: Deus não está surdo, irmã. Ele ouve. Claro que pode, Fernanda respondeu, firme. Mas não é só acreditar, é entregar. Você tem que trazer sua mãe aqui na fé, não como última opção, mas como a única. No domingo seguinte, Juliana chegou com a mãe, Dona Maria, numa cadeira de rodas. Ela estava tão fraca que mal conseguia abrir os olhos. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Fernanda não hesitou. Pegou a mão de Dona Maria que tremia e sussurrou: Sister, hoje é o seu dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um grito. Foi um silêncio tão profundo que até as crianças pararam de mexer nos bancos. Dona Maria começou a chorar não de dor, mas de algo que só quem já sentiu sabe descrever, uma paz que enche o peito como um rio. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela, ela sentiu uma corrente quente percorrer o corpo, como se alguém tivesse ligado uma chama dentro dela. Eu tô sentindo diferente, ela murmurou tentando se levantar. Os irmãos a seguraram, emocionados. Juliana caiu de joelhos. E então, devagar, como se estivesse aprendendo a andar de novo, Dona Maria se levantou. Primeiro um passo, depois outro. Os médicos depois diriam que era inexplicável, que os exames não mostravam mais sinais da doença. Mas ali naqueles bancos de madeira, ninguém precisava de explicação. Eles já tinham visto aquilo antes. Mãe, você tá curada. Juliana gritou, abraçando-a. Dona Maria sorriu, olhando para Fernanda. Você disse que Deus não desiste de ninguém. Agora eu sei que é verdade. E assim, mais uma história que parecia acabada virou um começo. Porque na CCB, o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a fé. E Fernanda, que já foi a mulher que não tinha mais forças, agora era a mão que levantava os outros. Não por mérito dela, mas porque tinha aprendido a lição mais difícil, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E toda vez que alguém novo chega na igreja quebrado olhando pro chão, Fernanda sorri. Porque ela sabe, o milagre já começou. Basta dar o primeiro passo. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com os louvores vibrando as paredes do salão, Fernanda sentiu um toque no ombro. Era o irmão Paulo, um dos servos mais antigos da igreja, com os olhos brilhando de emoção. Irmã, o pastor quer falar com você no escritório. O coração de Fernanda disparou. Ela não sabia o que esperar, mas algo dentro dela dizia que não era uma simples conversa. Ao entrar na salinha modesta com as paredes cheias de quadros de versículos bíblicos e fotos de congressos passados, o pastor a recebeu com um abraço apertado. Fernanda, Deus tem usado você de uma forma especial. Hoje não foi só a irmã Maria que recebeu um milagre. Foi você também. Ela baixou a cabeça, emocionada. Como explicar que até pouco tempo atrás, ela mesma era quem precisava ser carregada? Que as noites eram feitas de lágrimas e a fé, um fio tão fino que quase se rompia. Pastor, eu só fiz o que qualquer um aqui faria, ela murmurou. Não, minha filha, o pastor segurou suas mãos, firme. Você fez o que muitos não têm coragem. Deixou Deus escrever sua história do zero. E agora ele quer mais. Foi então que ele contou. Uma família inteira, moradora de uma comunidade distante, havia ouvido falar do que acontecerá com Dona Maria. O pai, viciado em drogas há anos, a mãe doente e 3 crianças que mal tinham o que comer. Eles estavam dispostos a vir à igreja no domingo seguinte, mas com uma condição: queriam que Fernanda orasse por eles. Eles disseram: se Deus curou aquela mulher através dela, talvez tenha esperança pra gente também, o pastor explicou. Fernanda sentiu as pernas tremularem. Ela? A mesma que meses antes amaldiçoava o próprio nome? A mesma que pensou em desistir tantas vezes? Mas então se lembrou das palavras que tanto repetia para os outros: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu vou, ela respondeu sem hesitar. No domingo seguinte a família chegou. O homem magro, com olheiras fundas e as mãos trêmulas, mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. A esposa, uma mulher de rosto marcado pela luta, carregava no colo a filha mais nova, uma menina de olhos grandes e barriga inchada de fome. Os outros 2 filhos, descalços, se escondiam atrás dela. Fernanda se aproximou devagar, como quem maneja algo frágil. Não falou de milagres. Não prometeu nada.
Só estendeu a mão e disse: eu também já estive no lugar de vocês. Mas hoje eu sei uma coisa: Deus não desiste, mesmo quando a gente desiste. E então, algo aconteceu. Não foi um raio. Não foi um grito. Foi um silêncio tão profundo que até as crianças pararam de se mexer. O homem começou a chorar, não daquele choro de desespero, mas daquele que vem quando algo dentro da gente finalmente se rompe para dar lugar à esperança. A mulher apertou a filha no colo e sussurrou: vai dar certo. Dessa vez vai. Nos dias que seguiram, a igreja se mobilizou. Roupas, comida, visitas. O homem foi levado para um grupo de apoio dos irmãos que já haviam passado pela mesma luta. A mulher começou a frequentar as reuniões de senhoras, onde aprendeu a costurar e ganhou uma máquina de presente. As crianças que nunca tinham pisado numa escola foram matriculadas com a ajuda dos jovens da CCB. Um ano depois, aquele mesmo homem subiu ao púlpito no culto de ação de graças. Vestido com a camisa social que ganhou no brechó da igreja, seguiu o microfone com mãos que já não tremiam mais. Eu vinha para a igreja porque não tinha mais para onde ir, mas fiquei porque aqui encontrei algo que nunca tive, uma família. E uma coisa que ninguém podia me tirar, a certeza de que Deus me amava mesmo sujo, mesmo quebrado. Na plateia, Fernanda chorava. Não de tristeza, mas daquela alegria que só vem quando a gente vê a mão de Deus mexendo nas coisas que a gente achava perdidas. E assim como um rio que começa com uma gota, o milagre de Dona Maria tinha se multiplicado. Porque na CCB, ninguém é só mais um número. Cada história importa. Cada lágrima é ouvida. Cada impossível é um convite para Deus mostrar que Ele ainda faz o que nenhum homem pode fazer. E Fernanda? Ela continuou sendo a mão estendida. Não porque era perfeita, mas porque sabia muito bem o que era ser resgatada. E toda vez que alguém novo chegava com o coração em pedaços, ela sorria e dizia a mesma coisa. O milagre já começou. Basta dar o primeiro passo. A vida de Fernanda mudou depois daquele dia. Não foi da noite para o dia, não. As cicatrizes ainda doíam, as memórias às vezes voltavam como ondas, mas agora ela tinha algo que não tinha antes. Um lugar para onde correr. A CCB se tornou seu porto e Dona Maria sua mãe de fé. Todo sábado Fernanda chegava cedo na igreja. Não para sentar nos bancos de trás, esconder o rosto ou sair antes do final, como fazia antes. Agora, ela ajudava a arrumar as cadeiras, servia café para os irmãos, abraçava quem chegava com o olhar perdido. Porque ela sabia, muitas vezes, o que uma pessoa precisa não é só de uma palavra, mas de um abraço que diga, você não está sozinho. Foi num desses sábados que ela conheceu o seu João. Um homem alto de mãos grossas e olhos cansados, que entrou na igreja como se estivesse carregando o mundo nas costas. Fernanda viu logo, aquele homem não estava ali por acaso. Ele tinha a postura curvada, não pela idade, mas pelo peso de algo que ninguém via. Boa noite, irmão. Tudo bem? Ela perguntou, oferecendo um café. Seu João olhou para o chão, balançou a cabeça devagar. Não sei nem por que vim aqui. Acho que já é tarde demais para mim. Fernanda não insistiu. Só sorriu e disse: Deus não tem horário, seu João. Ele trabalha até de madrugada. E foi assim que, semana após semana, seu João começou a aparecer. No começo, só ficava nos fundos, ouvindo os hinos de longe. Depois, aceitou sentar um pouco mais perto. Até que um dia, durante o culto, quando o pastor falou sobre perdão, as lágrimas dele caíram sem aviso. Depois do culto, Fernanda se aproximou. Quer conversar? E seu João contou. Contou da filha que não falava com ele há anos, do vício que tinha destruído sua família, das noites em claro pensando que nunca mais teria paz. Fernanda ouviu tudo sem julgar, sem pressa. Porque ela também já tinha sido aquela pessoa que achava que não merecia mais nada. Eu já estive onde o Senhor está, ela disse, segurando a mão dele. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir do Senhor também. Naquela noite, seu João orou pela primeira vez em anos. Não com palavras bonitas, mas com o coração rasgado. E algo começou a mudar. Dias depois, sua filha ligou. Não foi um milagre barulhento, com trombetas e luzes. Foi só uma chamada no celular, uma voz trêmula do outro lado da linha. Pai, eu sonhei com a senhora que me falava de você na igreja. Acho que preciso te ver. Seu João chorou como um menino. E quando contou para Fernanda, ela só sorriu e disse: Virou, irmão. A página virou. Porque na CCB, os milagres não são só coisas grandiosas que a gente vê de longe. São as pequenas coisas que Deus vai costurando. Um telefonema depois de anos de silêncio, um abraço que quebra o gelo, uma palavra que acende a esperança de novo. E Fernanda? Ela continuou ali, sendo a ponte entre a dor e a graça.
Não porque era forte, mas porque tinha aprendido que a força verdadeira está em deixar Deus usar nossas fraquezas. E toda vez que alguém novo chegava com os olhos cheios de dúvida, ela repetia com a mesma convicção: o milagre já começou. Basta dar o primeiro passo. O milagre completo. Seu João foi. Tremendo, com as mãos suadas e o coração apertado, entrou na igreja e viu ela, a mulher do sonho, sentada no mesmo banco onde a havia visto anos antes da briga, antes do orgulho os afastar. Quando seus olhos se encontraram, ela se levantou devagar, como se também tivesse esperado por aquele momento. Não houve palavras. Só um abraço longo molhado de lágrimas, onde anos de mágoa se dissolveram no silêncio sagrado daqueles muros. Depois, sentados nos fundos da igreja, ela contou. Havia rezado todas as noites por aquele reencontro. E ele, sem saber, havia sonhado com a resposta. A reflexão que ficou. Milagres não são só curas instantâneas ou luzes no céu. São as pontes que Deus constrói com fios de coragem, a sua, quando você liga, a minha quando eu perdoo, a nossa, quando acreditamos que o impossível pode começar com um gesto simples. Seu João e Fernanda sabiam, a graça não espera tudo perfeito. Ela age no meio da bagunça, usando nossas mãos trêmulas para escrever finais novos. A lição: Deus não precisa de heróis. Precisa de gente disposta a dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes. Porque o milagre já está acontecendo, na voz que chama, na porta que se abre, no coração que, contra toda lógica, ousa esperar de novo. E assim, entre lágrimas e sorrisos, a história deles provou. A página vira quando a gente se deixa virar.